dia, boa tarde e boa noite, seja a hora que nos ouvirem. Caríssimos, muito bem-vindos ao terceiro episódio de Make Sellers Great Again, o vosso magazine informativo da Semanada Coimbra. O meu nome é Filipe Luís e estou aqui acompanhado por Carlos Alves. Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, é como vocês preferirem. Espero que já estejas tudo a pensar nas férias de verão e nas migrações quase hóspeis e ocupacionais para essa pacata e bela vila marítima que chamamos de Figueira da Foz. Não me estava a referir aqui ao Algarve, porque essa praticamente já foi colonizada pelos ingleses, alemães e afins. Pronto, aquilo já quase não é nosso. E vamos dar aqui início, portanto, aqui este terceiro episódio do Make Sellers Great Again. Eu queria iniciar aqui com uma problemática que me tem atormentado nos últimos tempos, que é Coimbra tinha um som característico. Não falo daquela corneta lá da Bienal que houve aqui o ano passado, ou quando é que foi, que tocava ali tempos a tempos lá, Pseudo-arco. exatamente, lá de Santa Clara. Falo de um som que era habitual nós ouvirmos, um som característico da cidade, que era aquele bruá do helicóptero, o famoso helicóptero do hospital, que é feito do helicóptero do hospital. Eu lembro perfeitamente de ouvir de forma recorrente o helicóptero sobrevoar as nossas cabeças, principalmente à noite. À noite, eu lembro disso porque era o silêncio da noite, de repente ouvia-se. Lá se dizia, para mais um coração, mais um fígado a voar, mais um transplante. Ou então houve um grande acidente, não, uma missão. Sim. Portanto, havia aqui quase uma certa aura cosmopolita da cidade. Estás a ver como São Paulo, dá aqueles helicópteros que andam a pousar de cobertura em cobertura. Estava aqui estes ares de rico, aqui assim uma cidade com o mundo, com helicópteros a sobrevoar. Estávamos muito à frente. Muito à frente. Eu acho, sinceramente, que a Coimbra ficou um bocado mais aldeia com o desaparecimento do helicóptero do hospital, que era um acontecimento por si só. Aquela rajada, ouvir aquela rajada pelos céus noturnos da cidade, apareceu um bocado. Quer dizer, eu não sei porquê, acredito que poderá ser uma questão financeira, porque em Portugal tudo é financeiro, quando é comporte com essas situações. É habitual cortarem no comodismo, digamos assim, das pessoas e dos serviços. Portanto, acredito que poderá ter havido aqui algo, mas não sei, eu estou a falar puramente de cor. Será que os órgãos agora vêm pelo asfalto, vêm de carro? Será que há mesmo transplantes de órgãos? Eu quero acreditar que sim. Não passou para o mercado negro, não. Penso que não. Pois. Para alguém que vive relativamente perto do hospital, o som já me era bastante familiar. E eu confesso que no início estava assim um pouco descontente com isso, mas neste momento até parece que sinto algumas saudades desses pássaros metálicos que faziam alguma companhia. E tu tens... Exato, tu investigaste alguma coisa? Eu acho que sim. Tu sabes alguma coisa do que se poderá ter passado? Sim, mais uma vez a minha veia mais nerd veio ao de cima e eu tive de ir investigar e tentar perceber melhor então o que é que se passava. E o helicóptero continua a existir. O que é que acontece? Então, agora com as obras no hospital, pelos vistos, tiveram de instalar lá umas gruas e isso iria impossibilitar então que o helicóptero aterrasse lá no respectivo sítio. Então ele agora aterra, penso que é no estado universitário e depois o transporte é feito de ambulância lá de baixo para o hospital. Mas o helicóptero aterra no estado universitário? Sim, foi essa a informação que eu consegui obter. Eu essa não sabia, ou seja, agora o helicóptero é apenas uma regalia, digamos assim, de Santa Clara, não é? Quer dizer, Santa Clara agora, a elevar o estatuto, Santa Clara tem helicóptero. Tem vista para o rio e vista para o helicóptero. Exatamente, sim senhor. Não, desconhecia por todo. Eu por mim, mantinha-me na minha de achar que tinha sido alguma situação de ordem financeira, mas realmente era algo que eu já registava aqui há algum tempo. E daí a minha indagação do que teria feito. Não, mas faz todo o sentido, porque sinceramente eu conseguia imaginar facilmente algum acidente a ocorrer. Claro, mas há quanto tempo há as obras no hospital? É que eu já não sinto
Eu não sei se estou preparado para discutir já o tema obras. Se calhar Pois, vamos parquear aqui esse tema por enquanto e vamos voltar a ele mais tarde. Mas eu queria partilhar contigo, sabes, quando tens assim uma memória, não tens 100% de certeza se ela é verdadeira ou não, mas eu vou partilhar contigo. Eu tenho a ideia que há uns anos atrás alguém me disse que o helicóptero a aterrar no hospital, uhum, essa inauguração tinha sido feita quando foi o concerto dos U2, ou seja, quando vieram cá os U2, o Bono e os seus amigos vieram, vieram do Porto para Coimbra de helicóptero. E e que penso que seria foi assim que esse, foi. Exato, esse mesmo helicóptero. Agora, eu não sei se isto já é tipo um mito confusão urbano, de não é? memórias, se é mito urbano, se é o efeito Mandela, já não sei sinceramente o que é. Ou seja, aproveito aqui esta temática para lançar aqui o reto para a comunidade extensa que nos ouve. Se souberem se isto é verdade, se não é, estejam à vontade para partilhar então aqui connosco as vossas opiniões. Eu já não sei, portanto, foi há ter sido ali por altura da inauguração do estádio, portanto, eu diria que para aí 2004, se calhar, que foi esse concerto. Já não tenho bem a certeza, não, porque aliás eu acho que quem o inaugurou foi os Rolling Stones. Foi o primeiro concerto, portanto, o Bono devia ser ligeiramente mais tarde, um ano ou dois mais tarde. Ok. Também há a Eh, possibilidade de eu estar aqui a misturar as bandas ou as rockstars. Mas tenho a ideia que o conceito era esse. Então a estreia desse transporte ok. estaria então aqui associada. Ou então ah, estás só a lançar um novo mito urbano, e por que não? exato. Por que não? Estamos aqui a assistir a história ao início É o nascimento de um mito do mito urbano, falso. por que não? Por falar em mitos, pá, vou aqui fazer uma ponte fantástica com essa grande muleta dos mitos. Eh, Eu fui aqui investigar sobre um mito muito curioso de Coimbra. Tu, habitando durante largos anos outras zonas do Outras país, outras paragens. paragens, poderás não saber, mas em Coimbra sempre houve o mito dos túneis de Coimbra. Tipo, Eu, tipo Paris, tipo basicamente. Paris, exatamente, pelas catacumbas de Que Paris. comparação boa. E então, os túneis de Coimbra, o que eram? Seriam túneis que ligariam a cidade da Alta à Baixa. Inclusive, haveria quem dissesse alguns túneis que atravessavam o próprio rio para Santa Clara, portanto, qual Canal da Mancha no Mondego. Eh, e sempre houve este mito, sempre alguém conhecia alguém que já tinha feito os túneis, conhecia uma entrada, duas entradas. Ali no José Falcão, inclusive, debaixo do campo de futebol, junto ao telheiro, havia um portão que realmente dá para um túnel escuro, fundo, que parece não ir dar a lado nenhum, um portão nunca aberto, sempre fechado, sempre encerrado, que realmente faz um bocado aquele trajeto da alta para a baixa. E, portanto, houve sempre assim estes mitos dos túneis de Coimbra. Então eu investiguei sobre o caso, porque isto sempre se um bocado mito urbano completamente não comprovado e sem existência. E aquilo que se falava é que poderia até ter conexões entre as diferentes ordens religiosas, das abadesas, das pradas e das várias ordens que existiam na cidade e forma de se deslocarem sem serem vistos. A verdade é que eu estive a investigar e os túneis existem. Os túneis existem. Não pela razão poética, mas sim simplesmente por serem cursos de água. São túneis que acompanham os cursos de água mais relevantes da cidade antiga e estão devidamente identificados. A saber, a mina d'água, que é nas imediações do José Falcão, portanto, o tal mito do portão preto não seja assim tão mito, e cuja principal função seria abastecer o Jardim Botânico. Depois o túnel de Ribela, que é ali no eixo Sá da Bandeira, Praça da República. E finalmente a cisterna, por baixo do antigo hospital, ao lado da Praça do Dom Dinis. E portanto existem. Há inclusive quem faça algumas explorações pelos túneis. Eu não sei quão grandes são os túneis. Eu não sei se eles se ligam, se complementam uns aos outros. O que eu sei é porque é que estas coisas não são mais reveladas, porque é que não se faz turismo disto, como o turista bem se faz em Paris com as catacumbas, e inclusive em Lisboa, onde há uma descida anual aos subterrâneos da cidade,
porque é que Coimbra não pega nestas pequenas coisas para também chamar. Quando digo turismo, é turismo de fora, o próprio turismo local da cidade. Sim, mesmo as próprias pessoas de Coimbra, sim. Olha, eu tinha aqui a nota, então, é verdade que em Lisboa existe, então, penso que é uma vez por ano que abrem os túneis, Creio que sim. podem ser visitados. Aquilo, basicamente, sendo túneis, aquilo é um hino à claustrofobia, que aquilo deve ser. É pá, isso é como o gajo tem vertigens, não pode subir ao pico, não Pois, é? isto é, tu estás a desafiar-te, estás a fazer frente aos teus maiores medos, é complicado. Tu depois referiste aqui uma expressão que eu gosto muito, que é alguém que conhece alguém. Isso é aquela expressão que diz tudo e não diz nada. Mas eu gosto, pá, gosto bastante dessa É o expressão. diz que disse, é o diz que disse. É o diz que diz, aqui é o diz que diz. É o boca a E boca. depois, falaste aqui desta versão mais poética versus a versão mais pragmática. Qual é que era a função aqui dos túneis? Eu acho que se Coimbra tentar optar aqui por um caminho de tentar comercializar barra tornar mais cativante para os turistas essas visitas aos, aos túneis, acho que devíamos manter aqui as duas versões, não só a versão pragmática, mas aquela mais romântica Manter a que tu lenda, não explicaste há é? pouco. Exato, acho que ajuda a vender um bocado o conceito. É verdade. Sinceramente, confio que é melhor assim. Aliás, os grandes locais turísticos vivem muitas vezes dessas lendas que não passam disso mesmo, é? Mitos urbanos. Sim. Olha, e eu se calhar aproveito aqui este tema, relativamente aqui aos mitos urbanos, para lançar aqui a questão. Que mitos urbanos é que vocês acham que valeria a pena explorar aqui em Coimbra? Façam-nos chegar as vossas sugestões, seja aqui pelo Spotify, seja pelo nosso Instagram. Estejam à vontade para partilhar connosco possíveis mitos urbanos, que nós teremos todo o gosto em pesquisar e tentar saber um bocado mais e depois partilhar aqui com toda a gente. Quando eu digo toda a gente, tipo 8, 10, 12 pessoas, que é a comunidade imensa que nos ouve. Carlos, já que estamos aqui a falar, eu vou aqui pegar num assunto que tu lançaste, ou quiseste lançar aqui para este episódio número 3 do Make Sellers Great Again, e que eu achei curioso, porque nunca pensaria nele como sendo alguém da cidade e habituado a confrontá-lo e a vê-lo recorrentemente, mas a ti salta-te à vista, que é o urso verde no Parque Verde. Primeiro, Sim. porquê um urso? Segundo, porquê verde? Diz-me da tua justiça. Sim, então, isto para alguém que vem de fora, é normal que eu questione algumas coisas que se calhar, como estás tão habituado, se calhar nem te questiones. Mas sim, eu até percebo, ok, Parque Verde faz sentido, aqui um toque mais à natureza. Agora, ter ali um urso gigante no meio do parque E porquê parece-me um um pouco urso? estranho. Mas pronto, aquilo, pelo que eu estive a investigar, penso que é tipo uma obra de arte, um bocado nesse sentido. Mas porquê um urso? Depois, continuei a minha pesquisa e essa grande entidade que sabe tudo deste mundo, chamada Google, chama-lhe ursinho. E ainda fiquei mais confuso. Ou seja, porquê que é um urso? Porquê que ele se chama ursinho? Ou seja, fiquei aqui ainda mais curioso e sem saber bem então o que é que tinha dado aqui o nome, ou porquê é que se tinha então dado aqui o nome do urso verde. Olha, eu vou-te dizer a minha opinião. Eu, sinceramente, das origens, eu pouco quero saber das origens do urso verde, do Parque Verde. O urso, na verdade, já faz parte da paisagem de Coimbra, já é um local de encontro, é um local conhecido da cidade. Eu tenho aqui umas reminiscências que penso que terá que ver qualquer coisa com o departamento de arquitetura, mas posso estar só aqui a mentir. De qualquer forma, pá, pouco me interessa saber a origem do ser. Eu vou dizer aquilo que eu acho do urso. Pá, o urso, eh, na verdade, epá, já sobreviveu a muito. O urso inicialmente tinha relva verdadeira, não era relva artificial, tinha mesmo relva a sério. Foi um urso que já passou por muito, nomeadamente ao início, por causa dessa relva verdadeira, muitas vezes tinha umas manchas castanhas, porque a relva não crescia uniformemente em todos os sítios. Foi vilipendiado, pegaram-lhe fogo, foi restaurado, resistiu às cheias, já sendo ali bar, já sendo ali restaurante, já se fizeram obras de assoreamento, tudo isso, e o urso continua ali estoico,
grande e verdejante. E eu acho que é um símbolo desta É um resiliência, lutador. é um lutador desta resiliência e da força das pessoas. Não, não é das pessoas, das gentes desta cidade. E, portanto, Só sim, 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 diz diz. isso. Deixa-me só adicionar aqui, não é só a parte física, é também a parte psicológica. Porquê? Porque o URSS presenciou se calhar um dos maiores atentados em termos de arquitetura desta cidade. O URSS estava ali numa posição onde basicamente estava bastante perto de uns prédios que nasceram, depois ficaram ali um bocado congelados durante uns anos e de repente voltaram a crescer. Penso que tu sabes melhor do que eu que prédios Sim, é que eu sim, estou a sim, sim, falar. sim, Ou seja, o exatamente. próprio urso deve ter ficado com um trauma bastante pesado, digo eu. É isso, é um urso histórico, é um urso que resistiu a tudo, é a nossa estátua da liberdade. É o urso de É Cabo Verde. E, portanto, eu só tenho coisas dignas a dizer sobre o urso quase que podemos elevar o, do o Parque urso Verde. verde ao património desta cidade e pá, um pouco na onda do Galo de Barcelos. Nem vou entrar pelo, pelo das Caldas da Rainha, pronto, vamos se calhar ficar só É isso, pelo Galo de Barcelos. é a nossa estátua da liberdade. Nosso urso. E então, Carlos, estás preparado aqui para É um momento mais. mágico. É isso. É o momento mágico. Momento da semana. Então regressamos aqui àquele que já tem vindo a ser hábito, veremos que assim continua a ser, um vocábulo, uma palavra habitualmente da cidade e que fora dela não se usa. Nós escolhemos aqui para esta Jacó. Tu já tinhas ouvido Jacó antes de Eu relacionares com não Coimbra? conhecia, não conhecia mesmo. Conheço o nome, mas não sabia sequer a associação. Ok, portanto, de todo nunca tinhas sequer. Não, não. Portanto, o Jacó, as pessoas ao Coimbra saberá, como é óbvio, identifica normalmente um balde de lixo, um caixote de lixo, algo onde seja para meter o lixo. E a história é conhecida, mas eu fui investigar de qualquer forma, porque eu gosto sempre de haver aqui alguma ciência por trás, alguma base que me apoie, sem ser só a cultura geral que passa de boca em boca, é que nós achamos e damos como garantida. E então, nas minhas pesquisas, eu fui descobrir, antes de mais nada, um neologismo. É que chamam a isto um coimbrismo. É um coimbrismo. Epá, quer dizer, é um coimbrismo. Eu acho que ir tomar café ao Minho Velho também é um coimbrismo. O que é que Pá, não é um o que é que coimbrismo? não é um coimbrismo? Portanto, estacionar o Teslazinho branco em segunda fila com os quatro pistas também é um coimbrismo. Pá, e Jacó é um coimbrismo. Pá. E eu descobrir esta palavra também, coimbrismo, achei delicioso. Este neologismo da net também me fez assaz contente na investigação sobre este Jacó. Então, o que é o Jacó? O Jacó já o definimos. E o Jacó, na verdade, vem de um presidente de Câmara que governou a cidade de 1929 a 1931 e criou os recipientes para o lixo público, digamos assim. E o seu nome era Dr. João dos Santos Jacob. Mas o Jacob, com a corruptela popular de verbalização do nome Jacob, deixa cair o B e Perdeu o fica, B. perdeu o B e fica Jacó, pela própria sonoridade do nome, Jacob, Jacó. E assim ficou, portanto, como atribuído a este presidente de Câmara que instituiu o lixo público na cidade. Eu aqui, mais uma vez, uma referência. Esta cidade trata-se muito mal. Trata-se muito mal no sentido daquilo que já falámos dos túneis, que podia ser aproveitado, e trata-se muito mal porque este doutor João dos Santos Jacob, que eu saiba, não tem qualquer rua na cidade, alguém tão importante que ajudou na higienização, nesta forma de termos higiene pública, Sermos mais civilizados ser também. mais civilizados, e inclusive a dar origem a um nome de algo que ainda hoje se usa, cada vez menos, mas de qualquer forma ainda se usa,
e não tem qualquer referência na cidade, e depois, de tal forma, ficou esquecido fora de Coimbra, que na minha parca investigação na net, vi muitas vezes o nome Jacó associado a caixote de lixo e depois origem obscura. Ou seja, o resto do país não sabe de onde é que vem o nome deste vocábulo. O que me deixa um bocado triste e que também demonstra um bocado o pouco trabalho, ou nenhum trabalho, que se fez na divulgação desta história, que é engraçada e que podia, pronto, podia dar aso realmente a uma memória coletiva mais interessante. Tu sabes que eu penso que isto é mesmo um termo só aqui de Coimbra. E, entretanto, eu lembrei-me aqui de um outro aspecto aqui associado também à recolha do lixo, não aos caixotes do lixo, mas à recolha do lixo, que, por exemplo, em Lisboa, isto está associado aos Almeidas. Ou seja, os Almeidas, na teoria, seriam então as pessoas que há muitos anos atrás faziam a recolha do lixo. Ou seja, tem piada como é que estes nomes depois ficam associados a certos eventos. É verdade. Os Almeidas cá também já soube, eu penso que não será da cidade, se calhar foi por arrasto, e é conhecido, mas não tão usado como certamente em Lisboa ou noutros pontos do país. Bem, como o tempo urge, e estamos já aqui prestes a finalizar o nosso programa de hoje, eu ia aqui fazer uma recomendação, uma sugestão, se me permitires, de leitura para os nossos ouvintes. Sim, eu acho que tudo o que for cultural é bem-vindo aqui. Obrigado. Então, eu ia aqui sugerir o livro Os Salatinas, de Rafael Vieira. Rafael Vieira é uma pessoa que eu conheço e atualmente talvez a pessoa que mais sabe sobre Coimbra e das suas pequenas histórias, pequenas e grandes histórias, portanto é um conhecedor ativo da cidade, da sua toponímica, de todas as histórias, portanto é alguém muito, muito culto sobre a cidade. E lançou este livro que se chama Os Salatinas. O que é que são os salatinas? Os salatinas eram os habitantes da Alta, da cidade, que, quando da construção da universidade, como nós a conhecemos agora na Alta, e a destruição do casco velho, não é? Foi necessário recolocar as pessoas que ali habitavam, cerca de 3.000, em diferentes bairros da cidade, que na altura foram construídos com esse propósito. Aquele mais conhecido, o bairro de Celas, por exemplo. Portanto, os salatinas são esses migrantes, chamemos-lhe assim, migrantes internos aqui da cidade, que saíram da Alta para esses bairros devido à construção da universidade. E isto é um livro da Fundação Manuel dos Santos, que trata exatamente sobre a saída dos habitantes da Alta para esses bairros periféricos, e fica aqui a minha sugestão de leitura. Sabes que eu já tive a oportunidade de estar com o livro na mão, não o li ainda, e ele é relativamente pequeno, por isso eu encorajo aqui a nossa audiência para ler o livro, uma maneira de manter algumas das histórias aqui da cidade vivas, saber um pouco mais sobre a cidade, e ter acesso também a alguma cultura. A cultura não pode vir só das séries e do Big Brother. Devemos tentar então ter aqui esta leitura mais crítica. É isso mesmo, sim senhor. Obrigado a todos. Encontramos para a semana no mesmo horário, no mesmo local. Muito obrigado. Muito obrigado e uma boa noite.